A paz do Senhor, pessoal. Graças a Deus estamos de volta aqui para fazer a gravação das últimas aulas do nosso curso de escatologia. Já tratamos aí acerca de diversos temas, né? Vimos aí diversas abordagens interpretativas acerca dessa extraordinária matéria que é a escatologia. E espero em Deus que a vida de vocês possa estar sendo cada vez mais edificada, fortalecida, né? E que nós possamos estar de fato aguardando pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo e o cumprimento aí de todas as profecias que estão sendo nos comunicadas pela palavra de Deus desde o começo das eras, né? E que tem se cumprido ao longo da história e que aguardam algumas ainda pelo cumprimento final e definitivo. E vemos aí em relação a tantas profecias como vamos abordar aqui, porque essa aula ela tem a intenção mais de trazer à memória muito daquilo que a palavra de Deus tem indicado em relação ao tema que está sendo abordado aqui, o tema do milênio, tá? Então vamos dar um mergulho aqui, vamos imergir na palavra de Deus, nas citações, nas profecias, ver aquelas que de fato já se concretizaram e também analisar aquelas que estão apontando para o futuro, né, para o escatos, e assim poder fortalecer a nossa fé, né, para que nós possamos então estar esperando pelo Senhor, aguardando pelo cumprimento definitivo das profecias e cada vez mais estamos sendo reavivados, né? Estamos sendo cada vez mais reanimados para prosseguir na nossa caminhada. Então vamos nos direcionar agora e passar aqui por muitas citações da palavra de Deus naquilo que está relacionado ao milênio, tá ok? O reino milenar de Cristo é a nossa aula, a abordagem que nós estamos fazendo agora. Então dando sequência aqui, dando continuidade, temos esses quadros, né, que servem aí para nos localizarmos. Então não está indicado aí, o texto não entrou, mas a primeira seta, né, que está em ascensão trata de arrebatamento. Então naquele quadro dispensacionalista, né, pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, nesse viés interpretativo, temos aí essas dispensações, temos esses eventos que estão sendo sinalizados, e para cada evento desse nós vimos aí referenciais bíblicos ao longo da escritura. Já falamos largamente aí acerca de arrebatamento, acerca de parousia, que estão indicados aí, que está em ascensão, arrebatamento, que está decrescente aí a parousia, a vinda de Cristo juntamente com a sua igreja em corpos gloriosos, para a intervenção, né, na guerra do Armagedon, eliminar aí os exércitos da besta, a eliminação do falso profeta, a eliminação da besta, o lançamento deles no lago de fogo e enxofre, e Satanás sendo aprisionado aí por 1000 anos para dar início, então dar sequência ao período extraordinário da história humana, que será o milênio, né? A concretização da autêntica, da única teocracia possível, porque quaisquer teocracias que tentem se apresentar no quadro da atualidade são falsas, são ilusórias, são mentirosas. Não existe Messias político, não existe Salvador da pátria no âmbito político, Salvador dos povos, Salvador das nações. Então o que existe são alguns demagogos que tentam se colocar como salvadores, né, salvadores do mundo, mas que sempre levaram a humanidade a um colapso, sempre tentando enganar as pessoas, fazer promessas ilusórias, imaginárias. A gente viu aí tantos movimentos revolucionários que lançam sempre o projeto de mundo melhor para o futuro. E à custa desse mundo melhor no futuro vão acabando com a sociedade da atualidade, mudando os paradigmas, arrebentando com os padrões morais e éticos, tentando manipular a sociedade e com isso apenas deformando-a, né? Nós vimos aí diversos exemplos na história. Tem Hitler, né? Temos aí Mussolini, né? O fascismo na Itália. Tivemos aí o Stalin, né? Lenin, Stalin, comunismo, né? Essa ideologia terrível advinda aí do marxismo, que ceifou a vida de milhões, né? E sempre promessas de um futuro melhor. E aí temos aí no quadro da atualidade também, não só dentro do comunismo, dentro do capitalismo, né? Esta ganância, essa proposta aí de felicidade por meio do enriquecimento absurdo, o capitalismo voraz, né, que na verdade proporciona
acúmulo de riqueza na mão de poucos e desgraça e miséria para a grande maioria. Então, não são sistemas políticos humanos, não são ideologias, não são ações do homem que trarão a construção de um mundo perfeito. O que nós temos na atualidade são algumas possibilidades nas quais você pode manter a sua liberdade. E algumas que estão prometendo a você uma mentira em troca da sua liberdade total. Então, em algumas propostas, você entrega toda a sua liberdade na mão de um pequeno grupo que diz que vai te entregar um mundo melhor, mas que na verdade nunca entrega e nunca poderá entregar também. Então, na atualidade, não alcançamos esse objetivo da perfeição, apenas aquilo que pode ser melhor, né, mais justo, mais ponderado, aquilo que pode proporcionar pelo menos uma equidade, né, que todos tenham uma oportunidade. Mas essas propostas de tentativa de mundo perfeito para hoje são totalmente inviáveis. Isso será visualizado para o futuro, para o status, para a manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é o Messias. Ele sim é o Messias que veio, realizou toda a obra salvífica, vicária, ressuscitando ao terceiro dia, declarando que todo o poder é lhe dado no céu e na terra, assumindo o trono à destra do Pai, aquele único que pode abrir o livro selado com 7 selos, que dará o juízo, tá certo? Que trará o juízo sobre o mundo e que trará recompensa para aqueles que são seus. E aí, neste âmbito da recompensa de Cristo, aqueles que são fiéis à sua palavra, veremos então o milênio, o governo de Cristo sobre todo o mundo, tá certo? Sobre toda a sociedade humana, sobre a terra, a restauração do mundo, tá certo? E a felicidade das nações. Quando aquele que de fato pode, este sim vai entregar o mundo, vai governar o mundo com vara de ferro, com sua autoridade e proporcionará então alegria, proporcionará então felicidade de uma forma ampla, tá certo? De uma forma abundante para todos os povos, para todas as nações, que os igualará de fato dentro de um âmbito de uma vida regalada, de uma vida pacífica, de uma vida maravilhosa, porque já tivemos sistemas que tentaram igualar a sociedade, mas mantendo um pequeno grupo na elite, né, do poder, com todas as benesses, e a pobreza, a miséria e a morte, né, para todos. Então esse tipo de comunismo é completamente abjeto, né, completamente rejeitado. O que teremos aí para o futuro é o reino de Cristo promovendo a alegria, a justiça e a paz para todos os povos. Para esta época, sim, temos a perspectiva do milênio, da teocracia, tá? Que é a perspectiva da teocracia para o reino milenar de Cristo. Então, no quadro que é apresentado aí, vemos essas subdivisões com arrebatamento, os 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, que será encerrado aí pelo período da grande guerra de Armagedon. E aí vou encher aqui o quadro para visualizarmos aqui direitinho os eventos, tá certo? Então os eventos estão sendo visualizados aí, é tudo aquilo que nós já tínhamos estudado, né? Tudo aquilo que nós já tínhamos estudado. Isso mesmo. Veja só. Então nós temos aí, dentre esses eventos visualizados, né, o arrebatamento da igreja, que encerra então o parêntese profético, né, ou hiato, né, histórico que foi aberto aí após a 69ª semana de Daniel, quando então o Filho do Homem foi morto, né, e Jerusalém foi destruída, inserindo aí a história da igreja dentro desse contexto, né, dentro do parêntese, que será encerrada então, não há um tempo determinado para ela, por isso que nós não tomamos aqui a atitude estúpida de tentar adivinhar a vinda de Cristo, a data da vinda de Cristo. Isso é completamente rejeitado pela Escritura, o Senhor Jesus Cristo rejeitou essa proposta, tá certo? Então é interessante observarmos sempre isso para que não tenhamos uma volta, né, daqueles erros cometidos pelos testemunhos de Jeová e pelos adventistas do sétimo dia. Então, para que nunca tenhamos o retorno desse tipo de equívoco, né, que causou muitos males, muitos danos, nós temos sempre que reafirmar isso. Não há como determinarmos a data da vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que temos da parte dele é: eu virei, o Senhor virá nos buscar.
o Senhor nos levará para si, tá certo? Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos com eles transformados para encontrarmos com o Senhor nos ares. Isso chama-se arrebatamento. E depois nós viremos com o Senhor Jesus Cristo em glória, em corpos gloriosos, glorificados, tá certo? Para estabelecer com ele o seu reino na terra, o milênio. Isso é a parousia. Tá, okay? Então temos aí esses eventos que são declarados na Bíblia Sagrada, mas não acerca de data. A data em que o Senhor Jesus Cristo virá, isso não nos é dado. Pelo contrário, é nos alertado de uma forma bastante enfática para que estejamos esperando o Senhor para qualquer momento. Por isso que também rejeitamos totalmente a possibilidade do Senhor Jesus Cristo estar atrasado, como eu já vi, infelizmente, pregadores afirmarem isso, né, a partir de uma interpretação equivocada, e afirmarem que há um atraso. Na verdade, não há atraso, uma vez que não foi marcado uma data ou um horário. O Senhor Jesus Cristo, em momento algum, disse: voltarei dia tal, na hora tal, tá certo? No minuto tal. Então, se o Senhor Jesus Cristo houvesse marcado este momento, aquilo que ultrapassaste esta barreira poderia se chamar atraso. Agora, como o Senhor Jesus Cristo não marcou, mas ele deu um alerta, ele conclamou aqueles que creem nele a aguardar a sua vinda, né, o arrebatamento, quando nós seremos levados então para ele. O que nós temos hoje é que o Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes, à nossa vista, nós que estamos ansiosos por encontrarmos com o Senhor, a nós parece tardio, parece que ele tarda, né? Parece que ele retarda a sua vinda, como Pedro mesmo diz, a fim de que todos se salvem, todos tenham oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Mas tardar não é atrasar. Atrasar é perder o horário. Tardar é simplesmente alongar o tempo de espera a fim de que mais pessoas venham ter oportunidade. Mas ele não deixou de honrar com o seu compromisso. Uma vez que ele é onisciente, não faz sentido que ele perca o momento, a hora que ele mesmo marcou para isso. Ele é onipresente e ele é onipotente. Então não é possível que na natureza de Cristo possamos encontrar características tais como um atraso, tá certo? Então não há atraso por parte do Senhor Jesus Cristo. Então, conforme já estudamos aí, a gente não vai se alongar nisso, mas vimos aí a importância do termo Edzesan, tá certo? Que fala acerca da ressurreição física, porque nessa abordagem pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, nós cremos numa leitura literal acerca desses textos que tratam da escatologia, de um modo geral, Daniel, Ezequiel, Jeremias, os textos dos evangelhos, textos das cartas de Paulo, e principalmente o Apocalipse de João, né, uma ligação muito forte entre Daniel e Apocalipse, como toma-se empréstimo, né, muitas simbologias entre um livro e outro, mas a aplicação disso dá-se-á no âmbito literal. Então nós temos aí, por exemplo, essa leitura que trata acerca da ressurreição, a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição sendo dividida então em duas etapas. A primeira etapa da ressurreição, da primeira ressurreição, a primeira etapa dela chama-se arrebatamento. E essa etapa, a primeira etapa da primeira ressurreição, que chama-se arrebatamento, dentro de um outro quadro, ela está enquadrada aí naquela linguagem que é adotada em relação a Cristo, sendo Cristo a primícia dentre os que dormem. E se você for ver o que é primícia, ser a primícia dentre os que dormem, é uma linguagem tomada de empréstimo da agricultura, sendo a primícia os primeiros frutos da terra. Tá, okay? Então os primeiros frutos da terra que são oferecidos no templo, são movidos no templo e abençoam a colheita geral. Então Cristo é a primícia. Cristo ressuscitou, não a ressurreição com a qual Lázaro foi ressuscitado, nem aquela com a qual aquele rapaz, filho único daquela viúva, foi ressuscitado, porque ressuscitaram e novamente morreram. Cristo ressuscitou para não morrer mais. Cristo ressuscitou num corpo glorioso, indestrutível, tá certo? Está vivo e não morre. Então a ressurreição de Cristo é única. A ressurreição de Cristo é a primeira. Ele é a primícia. Ele é a primícia que abençoa a colheita geral. Colheita geral esta na qual temos que estar inseridos. Tanto nós que estamos vivos, ou mesmo que não estivermos vivos para a vinda do Senhor, venhamos a falecer,
A Bíblia diz que nós dormimos no Senhor. Aqueles que estão salvos dormem no Senhor. Não simplesmente morrem, mas dormem para serem despertos, serem acordados pelo Senhor. Então veja, Cristo é a primícia. A igreja, tanto aqueles que já dormem no Senhor, quanto aqueles que estão vivos e estarão vivos para o momento do arrebatamento, são a colheita geral, os salvos. Não as igrejas placas, não as igrejas denominações, não as igrejas CPFs e CNPJs. Não a igreja local, tá certo? Mas uma igreja que, juntamente com a igreja local, que está também dentro da igreja local, mas que pertence a uma igreja muito mais importante, que é a igreja dos salvos. A igreja dos salvos está inserida dentro da igreja local, tá certo? Então, a igreja dos salvos necessariamente está dentro da igreja local, mas a igreja local não necessariamente está dentro da igreja dos salvos, porque a igreja local é composta de todos os nomes que estão na lista. Estão na lista dos membros daquela determinada denominação. Então, dentro daquela membresia daquela denominação, nós temos ali pessoas que estão servindo a Cristo Espírito em verdade e pessoas que estão ali, na verdade, só enrolando, que não tem nenhum compromisso com Cristo, que estão ali, mas não são salvas, simplesmente são frequentadores de igreja. São pessoas que vão assistir culto, não vão cultuar, vão assistir culto. E geralmente estão lá atrapalhando, estorvando. Não que elas devam sair, elas têm que se converter. Elas têm que aceitar Cristo em espírito e em verdade. E se tornar a igreja dos salvos, se tornar a igreja de Cristo. A igreja que compõe o corpo de Cristo. Essa é a igreja dos salvos, que está dentro da igreja local, dentro da igreja chamada também hall de membros. Tá certo? Então, dentro da igreja local, dentro da igreja chamada hall de membros, existe essa igreja, a igreja espiritual, a igreja dos salvos, que compõe o corpo de Cristo. Tá certo? Cuja cabeça é Cristo. E que não tem placa, não tem nome, não tem denominação, que pertence a uma igreja que é composta por todos os salvos da terra, que estão vivos, e todos os salvos da história, que já dormem no Senhor. Essa é a grande igreja de Cristo, tá certo? Essa é a grande igreja de Cristo. Mesmo que a igreja local se corrompa, essa igreja não se corrompe, porque essa igreja é a igreja dos salvos. Mesmo que a igreja local tenha desvios, tem problemas, tem algumas características muito terríveis, né, muito vergonhosas, mas essas características estão presentes naqueles que não compõem a igreja dos salvos, mas que simplesmente pertencem à igreja local. Estão com o nome na lista de hall de membros, mas não são salvas, não são pertencentes à igreja, o corpo místico, o corpo de Cristo, que não estão inseridas dentro do corpo de Cristo. Então veja, esta igreja, que é o corpo de Cristo, corpo cuja cabeça é Cristo e que não tem placa, que está espalhada por toda a terra e que é composta por aqueles que já dormem no Senhor e aqueles que estarão vivos para o arrebatamento, compõe a colheita geral. Eles são a colheita geral e vão ser arrebatados, vão ser tomados da terra em átomos, tá certo? Vão ser levados para o encontro glorioso com Cristo. Tá ok? Existem algumas divergências. Alguns entendem que os santos do arrebatamento não estarão inclusos nessa situação. Tá certo? Que eles serão ressuscitados na segunda etapa da primeira ressurreição, logo antes do milênio. Não chega a ser uma posição, ela não é única, né? Não chega a ser uma posição majoritária, mas ela é bem forte. Então muitos defendem essa ideia de que, na verdade, a dispensação dos santos do Antigo Testamento ela é diferente da dispensação do tempo da igreja. Então os santos ressuscitariam na segunda etapa da primeira ressurreição, a ressurreição que antecede o milênio. Alguns entendem que, na verdade, isso seria incoerente, porque se todos agora estão inseridos dentro da mesma salvação, que é através de Cristo, então, como Paulo diz que não há nem judeu, nem gentio, nem homem, nem mulher, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre. Então todos estão juntos, todos foram unificados a Cristo, tá certo? Então todos participam de uma mesma salvação e não há por que qualquer tipo de diferença. Então as duas posições são defendidas de forma veemente. Eu tendo a crer nessa ressurreição, nessa participação, vamos dizer assim, nessa participação dos santos do Antigo Testamento juntamente com a igreja, uma vez que todos estão unificados agora a Cristo Jesus. Mas também não chega a ser um absurdo aqueles que defendem a ressurreição dos santos do Antigo Testamento
na segunda etapa. Não chega a ser uma questão absurda, não. Mas seguindo, aqui nós temos então a primeira etapa, tá certo? Do evento chamado Primeira Ressurreição. Tá ok? Então temos aí a primeira etapa sendo enquadrada dentro dessa linguagem. O Cristo é a primícia, nós somos a colheita geral. Tá ok? Aqueles que ficam do arrebatamento, também aproveitando essa linguagem que é empregada, nós temos aí a primícia, a colheita geral. O que cai da colheita, né, os frutos quando estão sendo colhidos, que caem das cestas, que são deixados nas árvores, que caem ao chão e ficam então da colheita geral, são chamados espigas caídas dentro dessa linguagem. E aí, nessa perspectiva dispensacionalista, as espigas caídas estariam falando acerca daqueles que ficam do arrebatamento, que Cristo retrata eles como aquelas 5 virgens loucas. Veja que as 10 são virgens. Veja que as 10 estão enquadradas dentro dessas características. Todavia, 5 eram prudentes e têm azeite. E azeite é uma simbologia falando acerca do Espírito Santo. E eles têm a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, que é a Assunção, que Paulo também diz que é o selo da promessa. Nós estamos predestinados por causa do selo da promessa, que é o Espírito Santo. Então, dentre a igreja, né, de um modo geral, há aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na vida e creem na promessa e estão aguardando o arrebatamento. Agora, existe aqueles que estão distraídos, existe aqueles que não estão levando uma vida espiritual intensa com Deus. Estão se deixando levar por algumas situações que estão tomando a sua atenção, estão distraindo. E esses podem ser enquadrados como as virgens loucas, ou podem ser colocados dentro dessa linguagem também como as espigas caídas, aqueles que ficam do arrebatamento, que vão então sofrer diante da situação da grande investida do período da tribulação, tanto os 3 anos e meio de falsa paz, porque será paz para aquele que aceitar o sinal da besta. O 666, aqueles que se associarem ao governo do anticristo. Só que aqueles que têm conhecimento acerca disso, através da palavra de Deus, da pregação que será empreendida, as 2 testemunhas dos 144 mil judeus que serão colocados aí para cumprir esta missão histórica, que já deveria estar sendo cumprida por eles há muito tempo, mas que então Cristo levantará esses representantes para pregar o evangelho do reino. Os anjos que cruzarão os céus pregando o evangelho do reino, anunciarão então essa necessidade de rejeitar o sinal da besta. E ao se rejeitar, vimos em outras aulas também toda a tecnologia que está sendo desenvolvida para facilitar, para viabilizar o governo do anticristo, e ele empregará essa tecnologia para perseguir as espigas caídas, as virgens loucas, aqueles que ficaram do arrebatamento, aqueles que conhecem a verdade, mas que não estavam prontos para subir no arrebatamento, se distraíram com diversas coisas. Como Paulo alertou, se viram embaraçados com coisas dessa vida. Então não priorizaram Cristo, não priorizaram a palavra de Deus, e por isso terão que sofrer. Serão salvos, e alguns até diziam, pelo seu próprio sangue, de forma alguma. Serão salvos por Cristo, porque o Espírito Santo de Deus estará sobre eles. O Espírito Santo de Deus será para eles o selo da salvação. Mas eles não verão o arrebatamento já foi, eles perderam. Agora eles terão que ser salvos da mesma forma como os mártires foram ao longo da história. Eles também foram salvos, só que eles não foram arrebatados, eles foram mortos. Eles foram perseguidos e mortos no Coliseu, foram mortos em diversas perseguições do Império Romano, foram torturados ferozmente por representantes do Estado. Depois, ao longo da história, tantas perseguições que houve, tá certo? E os santos resistiram até o fim. E quem os fez resistir, senão o Espírito de Deus que estava sobre eles, que garantia a sua salvação, que garantia a sua esperança? Da mesma forma será com as espigas caídas. Eles resistirão até o fim por causa do Espírito Santo que estará sobre eles. Não estará mais como está hoje na terra. O Espírito Santo de Deus está atuando, estamos na era do Espírito. O Espírito Santo de Deus não está fechado dentro das igrejas apenas. Tem pessoas que pensam assim, que o Espírito Santo de Deus só está dentro das igrejas. Engano seu. O Espírito Santo de Deus está na igreja de uma forma plena. Está transbordante na igreja. Mas o Espírito Santo de Deus está sobre toda a terra. Inclusive existe a graça comum, essa perspectiva da graça comum, onde Deus dá sua bênção ao justo e ao injusto. Deus também, pela sua misericórdia e pelo seu amor, ele proporciona que todos desfrutem da sua graça, da sua misericórdia. Quando um ímpio, mesmo que ele não tema a Deus, mesmo que ele não
creia em Deus, quando ele tem uma ideia boa, não foi o demônio que deu a ideia para ele. O demônio não dá nada de bom para a humanidade. Quem deu foi Deus. Quem deu foi o Espírito Santo de Deus. E deu essa ideia boa para que ele possa se conscientizar da misericórdia e do amor de Deus. E para que ele possa proporcionar algo bom para a humanidade. Porque o Espírito Santo de Deus, como Paulo disse, é aquele que retém o maligno. Estamos na era do Espírito. O Espírito está retendo o maligno ainda. O mundo está ruim. Quando o Espírito Santo de Deus sair desta terra aqui, juntamente com a igreja, ficará muito pior. Você não imagina o que esse mundo vai se tornar. Ele está dando sinais já. Você vê alguma piora na sociedade. Você vê uma degradação da moral, uma degradação da ética. Deus desaparecendo do coração dos homens. A criminalidade aumentando. Por quê? Da mesma forma como antes do dilúvio, o Espírito contende com o homem. Todavia, Deus disse naquela época, mas não contenderá mais, porque o homem também é carne. E aí veio o juízo do dilúvio. Não virá outro dilúvio, mas virá juízo. E o homem está caminhando para esse juízo. Então, dentro desse contexto, o Espírito Santo de Deus ainda retém. Mas quando o Espírito Santo de Deus subir junto com a igreja, ele ficará sobre aqueles que recusarem o sinal. Eles então serão capacitados para ir até o fim, tá certo? Para resistirem às duras investidas, para resistirem às torturas, né, abjetas, porque o inimigo, porque o anticristo agirá na eficácia de Satanás. Então ele não terá qualquer tipo de misericórdia, qualquer tipo de piedade, nem com homens, nem mulheres, nem idosos, nem crianças de peito, ninguém. Então aquilo que você viu na história através de Hitler foi simplesmente um treino. Você verá de fato a ação efetiva do diabo por meio do anticristo, quando ele então, conforme é dito acerca das duas testemunhas que profetizavam diante do Deus da terra, ele, o diabo nessa época, tentará se apresentar como Deus da terra e terá liberdade para trabalhar nessa terra, porque ele será lançado sobre ela. Então virá, como já abordamos em outras lições, falsa paz, grande tribulação, que foi resumida aí, né? Foi encurtada para 3 anos e meio, os 3 anos e meio finais, porque senão ninguém resistiria. Temos aí a perseguição por parte do maligno, a organização dos seus exércitos, os juízos de Deus, os selos, as trombetas, as taças que concluem o juízo de Deus sobre os ímpios, tá ok? E aí vemos então o grande cataclisma, né, da movimentação das tropas aí contra Israel. Então o inimigo, sabendo que ele não pode atacar Deus diretamente, ele ataca Israel, que ele sabe que sobre Israel há promessas a se cumprirem. Então só um cego não consegue ver que Deus tem realizado obras maravilhosas dentro da história por meio de Israel. O quanto Deus tem proporcionado a Israel o florescimento, né, o reflorescimento, e como isso é um sinal para nós, um sinal para a igreja, um sinal da última hora, um sinal de que estamos na conclusão da história, tá ok? Então vemos o reflorescimento da nação de Israel, como Israel hoje ainda rejeita o Messias, mas como Israel, diante desse cataclisma da grande guerra que se desenvolverá nas suas trincheiras, né, nas suas fronteiras, aliás, e que os oprimirá e que quase os destruirá, quebrará então essa dureza, dessa resistência deles. E eles então verão, como o próprio Cristo disse, verão aquele a quem crucificaram. E então aceitarão o Senhor Jesus Cristo em massa, tá certo? E aceitarão o Senhor Jesus Cristo e serão então inseridos dentro dessa nova realidade. E as promessas então se concretizarão sobre eles. E nós veremos isso do outro lado. Estaremos não nessa situação, mas estaremos juntamente com Cristo, vindo com Ele na sua glória estabelecer o seu reino. Então vemos aí o termo Edzesan, que aplica-se a esta ressurreição, seguida desse evento da guerra de Armagedon. A primeira etapa, como foi abordado, o arrebatamento. A segunda etapa, logo antes do início do milênio, tá certo? No início do estabelecimento do reino milenial, com a prisão, né, de Satanás. Satanás será amarrado por 1000 anos. Então é abordado em Apocalipse 20, como vamos ver na leitura do texto, que bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição. E a primeira ressurreição, como vimos aí, sua primeira etapa no arrebatamento, a segunda etapa, aí logo às portas do milênio, quando então serão ressuscitados aqueles que foram martirizados, tá certo? Adentrarão o milênio. Alguns entendem que nessa ressurreição participarão os santos do Antigo Testamento, que serão então ressuscitados também, e adentrarão aí ao reino milenial. Então teremos uma classe daqueles que são participantes da primeira etapa do arrebatamento. Juntamente com eles agora, né, compondo aí esta classe,
aqueles que participam da segunda etapa da primeira ressurreição, aqueles que foram martirizados, e alguns entendem também aqueles que foram aqueles que esperavam pelo Messias desde as eras do Antigo Testamento, tá ok? Então adentram aí ao milênio esse grupo, e de um outro lado temos as pessoas naturais, pessoas que estarão vivas para a realização deste grande reino milenial, que viverão então nesta terra transformada. Então temos aí os judeus, que são salvos aí da grande destruição, que vão agora gozar do cumprimento das profecias que estarão sendo elencadas aí desde o começo da história, né, do Antigo Testamento, vendo a concretização literal agora dessas profecias. Vimos aí parcialmente ao longo da história alguns cumprimentos, mas agora vemos a literalidade delas e a amplitude do seu cumprimento. E eles viverão isso, né, como seres humanos vivendo nessa época. E as demais nações que não se aliaram ao anticristo, fruto aí dos grandes movimentos de pregação, 144.000, as 2 testemunhas, os anjos, aqueles que não receberam um sinal, tá certo? Como fruto aí desse grande trabalho evangelístico, adentrarão então e viverão também durante o milênio. E aí vamos ver os textos que vão nos descrever acerca desses eventos. Então, o primeiro texto, né, conforme já estávamos descrevendo aí, que diz que nos pinta um quadro, né, acerca do momento da parousia. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, né? Que coisa maravilhosa. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, e seguiram-no os exércitos do céu, em cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então vemos aí a abordagem acerca da ira de Deus sobre esses que aceitam o sinal da besta e que estão se voltando agora contra Israel. Então, vimos aí a ira de Deus sobre eles. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É este que virá então para estabelecer o reino na terra, reino do qual participaremos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Assim diz a Escritura, tá ok? E lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Veja aí, eles estão inseridos também. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. As 2 etapas que falam acerca da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A segunda ressurreição é a ressurreição que diz respeito à segunda morte. Logo após o período de 1000 anos, a soltura de Satanás, como veremos aí, o engano dessas nações, não aqueles que fazem parte da grande colheita, tá certo? Na primeira etapa da primeira ressurreição, nem aqueles mártires que ressuscitaram na segunda etapa da primeira ressurreição, nenhum destes, que tem uma característica de estarem num corpo glorioso, de estarem num corpo indestrutível, tá certo? De estarem reinando, vivendo e reinando com Cristo, são reis e sacerdotes. Não a estes, mas aos seres humanos que estarão vivos durante o período do milênio, certo? Aos seres humanos que estarão vivos durante o período do milênio, que se multiplicarão, que viverão, que serão governados, né, que serão governados e que terão oportunidade então de viver
todas as promessas de Deus, terão a oportunidade de viver numa terra transformada, mas que serão seres humanos e terão seu livre-arbítrio, e poderão inclusive utilizar este livre-arbítrio para se deixarem seduzir pelo diabo, se deixarem levar pelas suas propostas, né, quando ele for solto depois dos 1000 anos. E dentre estes, alguns comporão então esta massa que se voltará contra o Senhor, né, que organizará exércitos contra o Senhor, e serão então destruídos ao final desse período. Terão que encarar agora, juntamente com toda a massa de todos os pecadores, eles, juntamente com todos os pecadores que também serão ressuscitados, ressuscitarão nessa segunda ressurreição e estarão perante o trono branco. E aí você vê Cristo assentado no trono, você vê esses que estão, Cristo lhes deu o direito, Cristo lhes deu a honra de também assentarem-se em tronos, e você verá aí então o grande juízo, né? O juízo sobre todos estes que agora que não se encontrarem escritos no livro da vida, né? que não terem, né? que não tiverem, que não encontrarem seu nome escrito no livro da vida, serão então condenados ao lago de fogo, no qual já está a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar, né? O falso profeta e o anticristo. Então participarão também da mesma condenação. Então vemos aí que o Apocalipse nos apresenta estes quadros, né? Nos apresenta esses desenvolvimentos. E aí estamos focando aqui no milênio, falamos um pouco acerca de eventos antes e períodos após também. Mas agora vamos focalizar principalmente o milênio e os textos bíblicos que falam acerca dele. Então no primeiro momento, vemos aqui, ainda naquela abordagem, né, como estávamos falando, de eventos que antecedem e sucedem, vemos aí alguns textos que nos dão outro quadro também, que completam, né, esta visão acerca deste período de batalha e como isso será intenso e como isso será terrível para aqueles que vivenciarem este momento, essa situação. Como lembrando até aquilo que Cristo já havia dito, né? Aquele que estiver no telhado não desça, aquele que estiver no campo não volte, né? Ai das grávidas, naquele dia, aquelas que estiverem amamentando, tomara que sua fuga não se dê no dia de sábado, né? Devido às limitações aí para a caminhada, né? Um determinado espaço que se poderia caminhar no dia de sábado, então isso atrapalharia a fuga. E todas essas declarações em virtude da situação que será vivenciada, né, da grande batalha, da grande aflição que será vivenciada pela nação de Israel nessa época da grande tribulação, já chegando, né, já às beiras aí, à margem do Armagedon, da grande batalha na qual Cristo virá salvar este remanescente. Então vemos aí alguns textos que nos descrevem este momento, né, esse clímax. E nós temos aí, por exemplo, Joel 3, 9 a 21, que diz: proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem, forjem os seus arados, fazendo deles espadas, de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, eu sou um guerreiro. Em outro lugar, diga ao fraco, eu sou forte. Venham depressa, vocês, nações vizinhas, reúnam-se ali. Fazem descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me sentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões no vale da decisão. Vale de Armegido, poderíamos colocar, né? Conforme outros textos nos dão a indicação. Pois o dia do Senhor está próximo, do vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas não brilharão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém. Levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão. Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte.
Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias, mas o Egito ficará desolado. Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramam sangue inocente. Judá será habitada para sempre, Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. Está para o futuro. O Senhor habita em Sião. Joel 3, 9 ao 21. Vemos aí características dessa profecia, principalmente observando, né, aquela técnica na qual entendemos uma profecia tendo duplo sentido, né, ou tendo um duplo alcance, sendo então visualizado algumas situações da época de Joel, né, principalmente com relação a Edom, tá ok? Mas algumas sendo então enquadradas para o período escatológico, quando por exemplo vemos o Senhor declarar que Jerusalém nunca será conquistada. E aí vemos que a Jerusalém que não será conquistada é a Jerusalém da época visualizada aí na Guerra de Armagedon, que só não será conquistada porque o Senhor Jesus Cristo virá em seu socorro. Porque a Jerusalém defendida pelos israelitas foi conquistada, e não poucas vezes. Mas a Jerusalém que será defendida pela intervenção do Senhor Jesus Cristo, essa não será conquistada. O Senhor nela instalará o seu reino, né? Firmará lá a sua bandeira, regerá ela com o seu cetro, tá ok? Ressuscitará os seus santos, e alguns creem nisso. Colocará também ali o seu representante, né? Colocará Davi para reinar ali nessa terra de Israel. Então Davi, dentre os santos ressurretos, reinará ali sobre o trono. Ele será não um rei absoluto, mas será simplesmente um representante do verdadeiro rei, o rei dos reis, que é o Senhor Jesus Cristo. Então temos aí a profecia de Joel, a forma como ela trata, né, essa questão acerca da grande batalha e da intervenção do Senhor, que traz salvação ao seu povo. Vemos também essa profecia de Zacarias, e ele até assim é mais terrível ainda, porque ele é mais específico, né? Então ele aborda até algumas coisas que são bastante dolorosas. Veja só. Vejam, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, as mulheres violadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois do Senhor sairá a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio. Será um dia único, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque quando chegar a noite ainda estará claro. E por que estará claro, senão por causa da presença maravilhosa do Senhor, que está intervindo em favor do seu povo, não é? Um dia que o Senhor conhece. Veja que maravilha, né? Um dia que o Senhor conhece, e não outro, somente ele, né? Naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, metade para o mar do oeste. Isto acontecerá tanto no verão quanto no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. E aí vemos, inclusive, a partir dessa declaração acerca dessas águas, que o Mar Morto será então restaurado, né? O Mar Morto terá suas características mudadas e será agora curado pelas águas que vão manar. Então o Senhor será rei de toda a terra, o milênio, a teocracia universal. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. A terra toda, de Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá. Mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar.
desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lugares do rei. Será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Declarações do profeta Zacarias, profeta pós-exílico. Capítulo 14, versículos de 1 a 11. Ainda na descrição acerca deste momento, temos também Miqueias. Miqueias diz: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades. Vemos aí retratando que Israel primeiro sofrerá. Está aí em concatenação com todas essas visões, inclusive na conclusão com as declarações de Cristo. Israel primeiro sofrerá, então haverá primeiro um grande sofrimento, uma grande opressão, para dentro dela haver uma grande restauração, dentro dela haver uma grande conscientização e a intervenção divina para a sua salvação. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó, Jacó sendo sempre representante de Israel, e bondade a Abraão, o pai genealógico de toda essa nação, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Então as promessas que o Senhor fez e que permanecem firmes por toda a eternidade. Miqueias 7, 19 e 20. Isaías também fala acerca disso. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. O remanescente, ele diz, ele já encara nessa perspectiva, que não é a totalidade, não é a grande massa, mas é o remanescente. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. Isaías 10, 21 e 22. Ainda Romanos, agora Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 26 e 28, que diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Então vemos o quadro no qual aquele povo que foi oprimido por essa grande movimentação para a guerra, que está sofrendo, está sendo acuado na sua terra, e este povo se deparará com este Salvador e dentro dessa situação se converterá, aceitará o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso que o Senhor chora sobre Jerusalém. O Senhor chora tanto pelo fato de que a sua profecia teria um cumprimento no ano de 70 depois de Cristo, quando veio as tropas do imperador romano, o general Tito adentrou ali a cidade e causou uma grande destruição. E depois no ano 135, se não me engano, com a revolta de Bar Koba, houve também grande destruição e o povo foi espalhado, a diáspora foi espalhado pelo mundo. Esses eventos, mas também este evento, o evento escatológico, no qual Israel está sendo acuado dentro da sua terra. E se não é intervenção divina aqui, eles seriam dizimados, seriam completamente eliminados. Aquilo que Hitler não conseguiu fazer na Alemanha, aquilo que Stalin não conseguiu fazer na União Soviética. E aqui o anticristo, esse que é da mesma turma, esse pessoal que primeiro empreendeu esses testes e agora vem com a sua ação efetiva, ele só não logrará êxito aqui por causa da intervenção do Senhor Jesus, que lá atrás já tentou ajuntar o seu povo, seus amados, debaixo do seu governo, da sua proteção, sendo rejeitado. Mas agora, diante dessa situação, será então recebido diante dessa situação na qual Israel será agredido, será enfrentado, mas será salvo pelo Senhor Jesus Cristo e pela igreja que virá juntamente com ele. Esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Então a ligação que eles têm, a ligação genealógica e as promessas de Deus que não caem por terra, que se cumprirão de uma forma plena, concreta, sobre essa nação de Israel, que aceitará ao Senhor em peso. Na continuidade, vemos aqui o texto, o texto principal para falar acerca de milênio. Apocalipse 20. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo
e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. E lançou no abismo e fechou-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Primeira ressurreição, 2 etapas. Arrebatamento e aqui a conclusão com a segunda etapa, a ressurreição para o milênio. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Eu não entendo como alguém consegue alegorizar tanto essa questão do milênio. Veja que o texto é insistente ao falar de eventos que estão antes do início dos 1000 anos, eventos que se darão durante o milênio e eventos que ocorrerão após os 1000 anos. Então, se há toda a preocupação do texto em descrever eventos que antecedem, eventos que estão enquadrados dentro do milênio e eventos que sucedem, como que alguém consegue alegorizar isso aqui? É complicado, é difícil. A gente declara essas interpretações somente porque tem que respeitar, tem que apresentar para você tem que ter pelo menos o contato com elas, mas é muito difícil sustentar, né? Pós-milenismo, amilenismo, não tem condições. O milênio está sendo declarado aqui pela Sagrada Escritura de uma forma muito específica e dando detalhes de eventos que são anteriores, que acontecem durante e eventos que sucedem, tá certo? Colocando o milênio dentro de um aspecto literal, plenamente, absolutamente literal. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Será número para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Então temos aqui uma outra batalha que é posterior ao período milenar. Então não estamos falando de Armagedon aqui. Estamos falando aqui de uma batalha que é chamada aqui de uma forma bastante... de uma forma não muito específica, né? Você vê que não está mais falando acerca dessas nações conforme vemos no nosso desenvolvimento histórico. Estamos falando de uma época pós-milenar. Então há uma outra estruturação da terra, uma outra estruturação das nações. Então não dá para o apóstolo ser específico aqui, falar que são tais reis, né? Tal. Não, ele não fala nem acerca do local da batalha, ele não dá descrições muito específicas, como fez em Armagedon. Quando você tem numa linha de continuidade histórica, né, que vemos na nossa época, né, estamos aí vivendo uma época que é anterior a ela ainda, ela se dará para o nosso futuro, mas que segue numa linha contínua, desde as profecias que foram dadas, né, as revelações foram dadas a João, registradas no livro, e estamos de posse delas, temos conhecimento delas e sabemos que quando acontecerem estão numa linha de continuidade. Agora, essa batalha de Gog e Magog enquadrada aqui, ela é pós-milênio, então não há tantas especificações, né, que secará o Eufrates, se movimentarão e virão, estarão no Armeguido. Não, isso aí foi para Armagedon. No Armagedon isso era relevante. Aqui isso nem é relevante mais, porque isso é uma guerra que é pós-milênio. Então a Terra já teve outra estrutura, as nações já foram reestruturadas de outra maneira, a política era centralizada na teocracia de Cristo, tá certo? Os santos estavam reinando junto com Cristo, então é outra conversa. Aqui simplesmente a única informação que lhe cabe é: Satanás foi solto, saiu para tentar seduzir alguma dessas pessoas que viviam numa vida humana dentro desse reino milenar, tá ok?
se deixaram levar pela conversa mole dele, da mesma forma como ao longo da história o homem tem se deixado levar, né, pela sua sedução. Isso aqui é bom para mostrar o seguinte: alguns têm uma falsa impressão de que se o homem não tivesse problemas, se ele tivesse dinheiro, se ele tivesse um mundo perfeito, se ele tivesse um governo santo e justo, o homem seria perfeito, o homem seria maravilhoso. E aí nós vemos que na verdade isso é falso. Não são essas condições favoráveis que tornam o homem um ser perfeito. Isso seria um cálculo muito fácil. É aquilo lá, né? O homem é fruto do meio. Isso na verdade é uma falácia. Isso não existe. Tanto pessoas boas podem sair de meios ruins, complicados, como pessoas ruins podem surgir de famílias perfeitas. Então existem variáveis, existem situações que estão fora da curva, né? Então vemos aí, esse é o contexto. Não é por causa das situações favoráveis que se apresentam no milênio que produzirá uma sociedade evoluída perfeita. Não, a sociedade, mesmo tendo todas as oportunidades durante o reino milenar, ela ainda tem a possibilidade de inclinar-se para uma sedução maligna, tá certo? Então o que vai dizer se essa humanidade será salva ou não, é a fidelidade que tem em relação a Cristo. Mesmo num contexto ruim, mesmo num contexto deficiente, o homem pode ser fiel a Cristo até a morte. Ou mesmo num contexto totalmente favorável, ele pode ser traidor. Tá ok? Então vemos aí que o milênio nos apresenta isso. Um contexto está perfeito, está maravilhoso, mas mesmo assim o diabo consegue seduzir pessoas. Porque elas são salvas ou não são salvas, não é por sua condição social, mas sim por sua fidelidade. Então no milênio, pessoas gozarão de uma vida maravilhosa, um reino perfeito, um reino justo. E serão fiéis e não se deixarão levar pela conversa do diabo. Mas em outras situações, pessoas vivendo uma vida maravilhosa, regalada, se deixarão levar pela conversa fiada dele. E aí talvez até possamos ver um último movimento revolucionário, né? Então aí talvez usará a ideia de que, olha, veja, o governo está na mão de Cristo e dos seus escolhidos, e vocês não conseguem governar, vocês têm essa vida boa aí só para enganar vocês, para que vocês não se revoltem, né? Vocês precisam precisam tomar o governo. E aí nessa que vai surgir essa última grande revolução, que nem é descrita com muitos detalhes, porque não convém. Esse contexto geopolítico que João poderia nos antecipar, mesmo na época dele, né, que passaram por algumas transformações, mas que é uma linha contínua. Aí nessa situação não, aí é uma batalha pós-milênio, tá certo? Por isso que não há muita descrição. As nações marcharam por toda a superfície da terra, não há descrição de onde virão, para onde irão, não interessa. Simplesmente as nações marcharão e tentarão atacar a cidade, na cidade que estará estabelecida aí nessa Jerusalém transformada, nessa Jerusalém sobre a qual o Senhor desceu no Monte das Oliveiras, né? Instalou o seu reino, né? O templo, né? O templo, conforme a gente vai ver, a profecia de Ezequiel fala acerca do templo, tá ok? Não confundir com Nova Jerusalém, tá ok? Uma coisa é o templo de Ezequiel que será estabelecido nesta Jerusalém, outra coisa é a Nova Jerusalém que desce do céu. Então não confunda as duas coisas. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. Então é o que você precisa saber. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Outra falácia que é muito apregoada por aí, que as pessoas vão para o inferno para serem atormentadas pelo diabo. O diabo está lá com um garfo enfiando no corpo das pessoas. Falácia. É outra mentira. É folclore. Isso não existe. O que existe é o seguinte: o lago de fogo e enxofre. Ninguém viu ainda. Certo? Ninguém foi lançado lá. Quando forem lançados o falso profeta e o anticristo, começarão a ser atormentados lá. O fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. É uma descrição que Cristo dá quando ele fala acerca do Guiena, né? Do Guiena de fogo. Então vemos aí, primeiro, falso profeta e anticristo. Depois, o diabo. O próprio diabo será atormentado no lago de fogo. Ele será atormentado. Ele estará sob esse tormento, e depois as pessoas que se deixaram seduzir por ele também estarão nesse tormento. Os anjos caídos também estarão nesse tormento. Serão todos atormentados aí neste lago de fogo e enxofre. E esse lago de fogo e enxofre, ele foi, no primeiro momento, né, ele foi feito, ele existe para punir
o diabo e seus anjos, aqueles que caíram na grande rebelião. Mas os homens que se deixam levar, se deixam seduzir por ele, serão então também condenados na mesma condenação. Então, esta condenação, ela é requerida por aqueles que vivem uma vida de pecado. Aqueles que vivem uma vida de santidade, aqueles que reconhecem pecadores, se arrependem e pedem vivem uma vida de penitência, pedindo perdão pelos seus pecados e recebendo salvação em Cristo Jesus, que estão ligados a Ele e têm Ele como seu único e suficiente Salvador, são então livrados dessa condenação. Então a condenação deles é anulada porque a graça de Cristo, a justiça de Cristo lhes é atribuída. Então eles são salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Tá ok? Agora aqueles que rejeitam deliberadamente, aqueles que vivem uma vida de pecado, eles estão pedindo para ir para o inferno. Então isso lhes será dado. Uma vida de pecado é retribuída com uma eternidade de inferno. O salário do pecado é a morte, como diz Paulo. Então isso tem que ficar muito claro. O inferno foi construído, o inferno foi solicitado por aqueles que viveram uma vida de pecado. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e foram abertos, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Veja aí. A primeira morte, no qual a pessoa aguarda julgamento ainda. Esta é a segunda morte, na qual a pessoa vai viver uma eternidade de condenação. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 1 ao 5, encerra então essa questão. Temos aí fatos que antecedem e fatos que sucedem o tema central, que é o milênio. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 21 ao 3, temos aí o evento que abre, pós Armagedon, pós aquela batalha, a vitória do Cordeiro junto com os seus santos, a salvação, o resgate do remanescente de Israel, a prisão de Satanás. E aí, seguido a isso, conforme vimos no texto, vi tronos em que se assentaram aqueles que havia sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vemos aí, por exemplo, no 5º selo, a abordagem acerca daqueles que são mortos e estão clamando por vingança da parte de Deus debaixo do trono. Depois os vemos com palmas brancas nas mãos, e agora os vemos aqui ressuscitados. E aí temos o restante dos mortos, não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles durante 1000 anos, aqueles que estarão presentes ao milênio, aqueles que serão ressuscitados, que estarão incluídos nessas etapas concernentes à primeira ressurreição, em corpos gloriosos, e aqueles que adentrarão e viverão como seres humanos, que gozarão de todas essas benesses de um reino perfeito, o reino milenar de Cristo sobre a terra. Participantes do milênio, temos aí Daniel falando, por exemplo, acerca das ressurreições, e é onde entra aquela perspectiva daqueles que creem que os santos do Antigo Testamento estão inseridos na segunda etapa da primeira ressurreição, a ressurreição às portas do milênio. Então, temos esse ponto de vista, e alguns que entendem, inclusive eu, na verdade, tenho tendência
a entender que, na verdade, todos, inclusive os santos do Antigo Testamento, agora estão na nova aliança. Eles todos estão atrelados à salvação que é por meio de Cristo Jesus. Inclusive, eles não foram salvos pelas suas obras, eles foram salvos porque eles criam na promessa. Eles aguardaram a vinda do Messias, e quando o Messias veio, comprovou para eles que ele é aquele que estava sendo esperado desde há muito tempo. E ele veio. Então, também eles são salvos por Cristo Jesus. Os santos do Antigo Testamento morreram aguardando pela grande promessa que se cumpriu na vinda de Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição. Então, acredito que todos eles estão incluídos no mesmo grupo. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações, até então. A angústia, que será vivenciada por aqueles que estiverem nessa situação, nesse momento. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha ou para o desprezo eterno. Então temos essa perspectiva daqueles que ressuscitaram nesse momento para vivenciar. Ainda uma outra questão que eu queria também aproveitar nesse texto, que ele é oportuno para isso, uma questão, aliás, bem complicada. Nós não conseguimos falar dela de uma maneira assim tão doutrinária, vamos colocar assim, estabelecendo como que uma doutrina, mas podemos falar dela como uma inferência, aproveitando essas referências textuais aqui, que não são muito claras, tá? Não são muito objetivas se aplicadas a essa questão, mas eu creio que elas podem sim nos dar uma ideia acerca disso. Falar acerca daqueles que morrem sem ter tido a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. Tá? Então temos aí também, olhando para esse texto de Daniel, temos também a possibilidade, alguns enxergam essa possibilidade, de que esse texto de Daniel 12, 1 e 2, ele esteja se referindo, e vemos aqui, falando acerca de uma grande aflição, seguida por uma ressurreição, tá? E nesta ressurreição é visualizado grupos que são salvos e grupos que são condenados, tá? Os dois são visualizados no mesmo evento, nesta abordagem de Daniel. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então temos aí dois grupos que ressuscitam no mesmo momento, mas um grupo é para a vergonha eterna, outro para o desprezo, um para a vergonha eterna, outro para a vida eterna, tá? Então, somente a partir de uma inferência, repito aqui, não é uma questão tão forte, tão fundamentada, tá? Mas pode ser uma boa inferência aí para tratar acerca desse tema, acerca daqueles que viveram uma vida inteira sem terem sido alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Ao meu entendimento, ao meu ver, olhando para esses textos, olhando também para o texto de Romanos, quando Paulo fala que aquele que sem lei fez as coisas da lei será julgado de acordo com aquilo que teve. Aí o livro de Deus, que é a natureza, por exemplo, que todos os homens estão indesculpáveis, porque Deus se manifestou por meio da natureza. Toda a terra manifesta a existência de Deus. Então vemos aí que muitos dos povos, das tribos aí em ilhas distantes, povos em lugares de difícil acesso, povos que não foram alcançados durante muitos séculos pela pregação do Evangelho, e que viveram de acordo, vamos dizer assim, sendo então julgados conforme sua consciência. Lembrando-se que nas alianças que Deus firmou com a humanidade ao longo da história, houveram dispensações em que Deus tratou com o homem a partir da sua consciência. Então, Deus tratou com o homem a partir da sua consciência. O homem acabou depois não dando ouvidos mais ao Espírito de Deus. Veio o juízo do dilúvio. Mas podemos entender então que Deus nunca abandonou nem uma pessoa. Deus nunca abandonou qualquer povo que seja, mas sempre esteve pregando a todos os povos por meio da criação. Deus sempre pregou por meio da criação. Deus sempre pregou por meio do seu Espírito, que fala diretamente à consciência humana, tá certo? Que aponta para o homem, dentro da sua consciência, aquilo que é certo e aquilo que é errado.
mesmo que ele não tenha alcançado um nível maior de complexidade no sentido de adoração, no sentido de culto, no sentido de doutrinas, de revelação da palavra de Deus, revelação escrita, mas ele tinha pelo menos dentro da sua simplicidade, dentro do mínimo possível, tá ok? Um conhecimento e um temor, tá certo? E uma consciência acerca do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro que criou todas as coisas. O Deus verdadeiro que é espírito, tá ok? Então, a partir dessa consciência e a partir daquilo que cada povo recebeu da parte de Deus, por mínimo que seja, podemos entender que Deus julgará também esses povos que pouco receberam com uma medida menor. Enquanto alguns povos tiveram a manifestação mesma do Senhor Jesus Cristo em carne, então tiveram a totalidade da revelação, e por isso muitos serão cobrados, porque muito tiveram, muito receberam da parte de Deus, outros povos tiveram, vamos dizer assim, ao menos um mínimo, né? A questão da consciência, a questão da criação de Deus como revelação da sua existência, a questão do Espírito de Deus que fala a consciência humana, e creio eu serão julgados dentro dessa medida, não mais que isso, uma vez que isso foi o que receberam. E a partir dessa perspectiva podemos então imaginar, né, não criar doutrina, nem de modo algum ousar criar qualquer doutrina nova aqui, mas simplesmente imaginar que no evento do juízo poderíamos então observar a concretização disso que Daniel nos descreve aqui. Poderíamos observar que na época do juízo, conforme Daniel nos diz, dentro de um mesmo evento, levantem-se do pó multidões, umas para a vida eterna, baseadas em quê? Nas suas obras? Não, baseadas na misericórdia de Cristo, baseadas na graça de Cristo, porque a salvação de Cristo ela é suficiente para toda a terra. A graça de Cristo é suficiente para toda a humanidade, para todos que nasceram, tá certo? Então a graça de Cristo ela é suficiente para todos. A cruz ela abarca a todos. Agora eles serão julgados, então, conforme é dito no texto que fala acerca do juízo, ao se abrir os livros, vão se julgar as obras. E ao se julgar as obras, vão se colocar os pesos, as medidas. O que recebeu, né? Conforme o juízo do talento. Quanto mais talento, mais cobrado é. Quanto mais é dado, mais é requerido. Então podemos também imaginar a partir dessa perspectiva. O que lhe foi dado? A revelação de Deus através da criação. A consciência humana sendo então influenciada pelo Espírito de Deus, que com ela fala, né? Fala com ela acerca do certo e do errado. Então, abrindo seus livros, verão quais foram as obras dele. Ele se deixou levar pela revelação verdadeira de Deus. Ele alcançou um conhecimento de Deus, como por exemplo Melquisedeque alcançou. Ele alcançou um conhecimento de Deus como o profeta Balaão, antes de se vender para Baraque tinha. Tá certo? Ele ouvia a voz de Deus, mas depois se vendeu para ele. Então temos homens que a Bíblia nos apresenta como servindo o Deus verdadeiro, sem termos conhecimento de onde eles conheceram o Deus verdadeiro. Então eu creio que também vai na mesma linha de entendimento. Algumas pessoas deram ouvidos ao Espírito de Deus que falava em seus corações e puderam ser guiadas com relação a um plano geral de certo e de errado, e puderam louvar ao Deus que criou todas as coisas, que é manifesto em tudo aquilo que foi criado. E quando abrirem-se os livros, isso estará nos livros, e ao abrindo-se os livros e constatando-se isso, Cristo o salvará pela sua própria graça, Cristo o salvará pela sua própria misericórdia, Cristo o salvará pelas suas próprias obras, atribuirá a eles então as suas obras. E aí poderemos ter então a perspectiva abordada por Daniel, onde uns vão para a vida eterna, tá certo? Não falamos aqui em galardão, não falamos aqui acerca dessas questões, mas pelo menos vão para a vida eterna e outros vão para a vergonha eterna. Então é uma possibilidade. Tá ok? Agora as linhas mais defendidas são aqui na verdade visualiza os santos do Antigo Testamento que ressuscitam na primeira etapa, ressuscitam na segunda etapa da primeira ressurreição, e outros ainda entendem que na verdade aqui é simplesmente uma distinção que Daniel faz entre santos e condenáveis, mas que ele não está sendo específico com relação ao momento. Então poderia ser enquadrado inclusive os santos
da primeira etapa, da primeira ressurreição, visualizados como aqueles que ressuscitam para a vida eterna, tá certo? E outros então aguardam a segunda ressurreição para julgamento, juízo final e assim morte, desprezo eterno. Então temos essas perspectivas aí, pelo menos é interessante a gente comunicar, né? Porque a gente tem que ponderar acerca dessas coisas, e eu acredito que o mais importante é entender sempre, Deus é justo. Você pode defender a doutrina que você quiser, você pode defender a perspectiva teológica que você quiser. Eu vou olhar, eu vou ouvir, vou observar e vou procurar sempre onde está a justiça de Deus aí. Onde está a misericórdia de Deus aí? Onde está a graça de Deus aí? Se qualquer perspectiva teológica atentar contra a misericórdia de Deus, contra a graça de Deus, contra a justiça de Deus, ela não é aceitável. Certo? Então, às vezes, algumas perspectivas teológicas que não são tão defendidas e às vezes não têm tanta popularidade, não é por isso que elas não estejam corretas. O que nós temos aqui como prioridade: Deus é justo, Deus é misericordioso, tá certo? E Deus é santo. Então temos que priorizar essas características da parte de Deus. É por isso que temos que pelo menos descrever, né, essas perspectivas, a gente ponderar acerca delas e ver onde nós encontramos mais características pertencentes, né, à natureza de Deus. Então, seguindo adiante, nós temos aqui o seguinte: este quadro, né, que aborda aqui acerca dos períodos escatológicos, e um estudo que nós daremos início na próxima aula. Então temos aqui, ao final dessa fala acerca da ressurreição, né? Acerca da ressurreição para o milênio, a gente vai entrar aqui num estudo que fala especificamente acerca da teocracia, do reino de Cristo durante o milênio, o reino de Cristo na Terra, a única teocracia verdadeira, a única teocracia possível, que é o reino de Cristo sobre a Terra. Então aqui o reino milenial de Cristo, a teocracia. E aí dentro dessa questão da 70ª semana, tá certo? A semana profética, né, que se cumprirá aí no tempo do escatológico, após o arrebatamento, temos aí as subdivisões com arrebatamento, governo de Cristo, tá ok? Que é o que vamos visualizar aqui, o pacto com Israel, tá certo? A grande tribulação, pacto com Israel, a grande tribulação, o Armagedon, manifestação gloriosa de Cristo e dos santos, e milênio ou teocracia universal. Temos aí estas abordagens, né, que faremos ao longo desse estudo, que vamos colocar, que vamos estar disponibilizando aí, falando especificamente acerca da teocracia, tá? Então, não vou nem ler aqui, porque vamos depois, na próxima aula, apresentar esse estudo acerca da teocracia, o governo de Deus na história.